Ela vem vindo na sua direção. Você sente o coração acelerar, as mãos suam, o estômago dá aquele nó. Ela passa do seu lado, te olha por uma fração de segundo e você desvia o olhar. Sorri amarelo, olha para o chão, finge que está vendo algo no celular. Pronto, era a sua chance. E ela se foi. Agora você vai passar o resto do dia se perguntando: por que eu não fiz nada? E a resposta é mais simples e mais cruel do que você imagina. Você não travou por respeito a ela. Não travou porque estava esperando o momento certo. Não travou porque ela é linda demais ou porque você não tem jeito. Você travou porque tinha medo de parecer ridículo. Pensa comigo. O que passa na sua cabeça na hora que você pensa em chegar em alguém? E se ela me achar estranho? E se eu falar alguma coisa errada? E se ela rir de mim? E se ela contar para as amigas? Repara que todas essas perguntas têm um tema em comum: a sua imagem. O problema não é ela. O problema é como você vai ficar no olhar dela depois da rejeição. Isso, meu amigo, tem nome: excesso de ego. Pode parecer contraditório. Você se acha inseguro, se acha tímido, se acha pouco. Mas, no fundo, o que te trava é justamente o contrário. Você se acha importante demais para passar vergonha. Você quer ser o cara que acerta de primeira, que chega com elegância, que fala a coisa certa no tom certo. Você quer ser perfeito. E como não é, prefere não ser nada. Sêneca, o filósofo estoico, escreveu algo que cai como uma luva aqui. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Ou seja, o monstro que te trava não mora do lado de fora, mora dentro de você. É o seu próprio ego dizendo: não faz não, porque se der errado você vai sofrer, e se sofrer, vai ser insuportável. Aí você fica ali, parado, vendo a pessoa passar. E o pior, ela nunca vai saber que você sentiu algo. O seu medo de parecer ridículo te tornou invisível. Sartre, outro filósofo, falava sobre o olhar do outro. Ele dizia que a gente muitas vezes vive como se fosse um objeto no campo de visão dos outros. A gente age baseado no que acham que vão pensar, a gente ensaia, a gente calcula, a gente congela. Mas tem um detalhe: ninguém está prestando tanta atenção em você assim, sério. A mulher que você quer não está ali esperando você errar para rir. Ela está vivendo a vida dela. E se você não agir, ela vai seguir em frente sem nem saber que você existia. Agora eu quero que você imagine uma cena. Você está num bar. Ela, do outro lado. Ela olha para você, sorri. Você sente o estômago virar. Em vez de desviar, você segura o olhar por 2 segundos. Depois baixa os olhos devagar. E quando ela olhar de novo, você dá um sorriso de canto de boca. Nada exagerado, só um reconhecimento, um sinal. Pronto, você acabou de criar uma brecha. Não precisa de texto pronto, não precisa de pegada, só precisou estar presente. O primeiro passo não é ter a frase perfeita, é ter coragem de existir diante dela. No próximo pilar, vou te mostrar como sair desse vácuo mortal entre o desejo e a ação, e como a filosofia estoica pode te dar um chute na bunda para você parar de pensar e começar a fazer. Sabe aquela sensação de agora ou nunca? Você vê ela, sente o impulso de ir, e aí o cérebro entra em ação e começa a sabotar tudo. Melhor esperar ela ficar sozinha. Hoje não é um bom dia. Se eu for agora, vou parecer desesperado. Vou esperar ela olhar de novo. Passam-se 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Ela vai embora. E você fica ali, no mesmo lugar, com o mesmo vazio, a mesma pergunta: por que eu não fui? Isso, meu amigo, é o vácuo de atitude. É o espaço de tempo entre o desejo e a ação. E quanto maior esse espaço, mais o medo cresce. Ele se alimenta do tempo. Ele se fortalece na espera. Pensa numa panela de pressão. Enquanto você não abre a válvula, a pressão só aumenta. O seu pensamento é a válvula fechada. Quanto mais você pensa, mais a ansiedade sobe, mais você imagina cenários, mais você ensaia frases, mais você cria problemas que nem existem ainda.
Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores filósofos estoicos, escreveu algo que todo homem devia tatuar na mente. Pare de discutir o que um bom homem deve ser. Seja um. Traduzindo para o seu caso, pare de discutir como chegar nela, o que falar, qual o melhor jeito, qual o melhor momento. Só vai. A ação é anterior à perfeição. Você não vai aprender a chegar em mulher pensando. Você vai aprender errando, levando fora, passando vergonha e, na próxima tentativa, fazendo um pouco melhor. O erro não é o inimigo é a inércia. O estoicismo tem um conceito chamado de dicotomia do controle. Tem coisas que você controla e coisas que você não controla. O que você controla? Sua ação, sua decisão de levantar e ir. O que você não controla? A resposta dela, o que ela vai pensar, o que as amigas vão achar, se ela vai rir ou não. Agora me responde, por que você gasta 99% da sua energia tentando controlar o que não controla e 1% na única coisa que realmente depende de você? Vamos trazer isso para o mundo real. Cena. Ela está no balcão pedindo uma bebida. O amigo do lado foi ao banheiro. Ela está ali, sozinha, por 30 segundos. Você sente o estômago gelar. É agora ou nunca. O que o homem comum faz? Pensa, calcula, espera o amigo voltar, perde a janela. O que o homem que entendeu o jogo faz? Levanta, vai, chega do lado dela, pede uma água para o garçom, olha para o lado, diz: "Você também veio fugir do calor?" Pronto. Não foi poesia. Não foi texto decorado, foi presença, foi ação. Se ela responder mal, se ela virar a cara, se ela der gelo, problema dela. Você fez a sua parte, você agiu. E isso, meu amigo, é mais do que 90% dos caras vão fazer a vida inteira. Sêneca, outro gigante estoico, dizia: "Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis." O medo é sempre maior antes da ação. Depois que você age, ele desaparece, sempre. Você já reparou nisso? A ansiedade antes de mandar uma mensagem, antes de falar com ela, antes de pedir em namoro, ela some no segundo em que você faz. O que fica é alívio, mesmo se der errado. Porque o arrependimento de ter feito é sempre menor do que o arrependimento de não ter feito. Agora, tem um detalhe importante aqui. O vácuo de atitude não age sozinho. Ele tem um aliado poderoso, o seu nervosismo. E é sobre isso que vou falar no próximo pilar. Porque o nervosismo não é teu inimigo. Ele é combustível e você tem usado ele contra você mesmo. Vamos ser honestos. Você já deve ter passado por isso. Ela está ali do outro lado da mesa e você sente as mãos suando. O coração bate tão forte que parece que vai sair pela boca. A voz fica estranha, as palavras somem e você começa a falar merda sem parar, tentando preencher o silêncio com qualquer coisa, até com assunto que não te interessa, só para não ficar aquele vazio constrangedor. E no final do encontro, você vai para casa pensando: por que eu fiquei nervoso assim? Ela deve ter me achado um idiota. Primeiro, ela não te achou um idiota. Segundo, o nervosismo não é teu inimigo. O problema não é sentir nervoso. O problema é você não saber o que fazer com ele. Existe uma confusão aí. Você acha que homem confiante é aquele que não sente medo, que não treme, que não gagueja, que chega com a voz firme e o olhar fixo como se tivesse tomado um calmante. Isso não existe. Confiança não é ausência de nervosismo. Confiança é agir apesar dele. O nervosismo, na verdade, é um sinal de que aquilo que você está fazendo é importante para você. Se você não sentisse nada, se estivesse completamente indiferente, aí sim você deveria se preocupar, porque isso significaria que você não se importa. E se você não se importa, por que caralhos você está ali? O corpo humano não foi feito para situações de risco emocional. Quando você vê ela, seu cérebro interpreta aquilo como um desafio. Ele libera adrenalina, cortisol, acelera o coração, prepara o corpo para lutar ou fugir. O problema é que você não pode lutar com ela, e fugir é o que você faz melhor. Então você fica ali,
paralisado, com um monte de energia acumulada dentro de você. Agora, imagina se você usasse essa energia a seu favor. Ao invés de tentar acalmar o nervosismo, você respira fundo uma vez, só uma, e canaliza aquilo para dentro da sua presença. Em vez de pensar, tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso, você pensa, isso aqui é importante, então vou usar essa energia para estar mais vivo, mais presente, mais ligado nela. Sêneca falava sobre isso de um jeito brilhante. Ele dizia que a gente não sofre pelos acontecimentos, mas pela interpretação que a gente faz deles. O nervosismo não é sofrimento, é só um estado físico. O que transforma ele em sofrimento é você interpretá-lo como fraqueza, como prova de que você não é bom o bastante. Aí você entra num ciclo, fica nervoso, se julga por estar nervoso, fica mais nervoso ainda e aí sim começa a fazer merda. Vamos inverter isso. Cena real. Você tá no sofá com ela, a conversa fluiu, o clima tá bom e você sente que é a hora de chegar mais perto, de tentar um beijo. Seu coração acelera, as mãos suam, a voz falha um pouco. O que você faz? A maioria para, espera, pensa, calcula, perde o timing. O cara que entendeu o jogo faz diferente. Ele sente o nervosismo, reconhece, respira uma vez, só uma, e vai. Ele fala um pouco mais baixo, aproxima o rosto devagar e deixa o silêncio fazer o trabalho. Não precisa de frase pronta, não precisa de movimento ensaiado, só precisa de presença. O nervosismo, nesse caso, funciona a seu favor. Ele te deixa mais alerta, mais sensível aos sinais dela, mais ligado no momento. O problema é quando você tenta lutar contra ele ou escondê-lo. Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista, dizia que o homem é condenado a ser livre. E o que isso significa? Que você é responsável pelas suas escolhas, mesmo quando está com medo. O medo não te isenta de agir. Ao contrário, é justamente no medo que a tua liberdade se prova. Porque qualquer um age quando está calmo, qualquer um age quando tem certeza, qualquer um age quando já sabe o resultado. Mas agir com medo, agir sem garantia, agir sem saber se vai dar certo, isso, meu amigo, é coragem. No próximo pilar, vou te mostrar como transformar tudo isso num pedido real. Não um pedido assustador, não uma declaração dramática, um pedido formal que parece uma cena de novela das 9 do que uma conversa real entre duas pessoas que se gostam. Chegamos aqui. Depois de enfrentar o medo de parecer ridículo, depois de matar o vácuo de atitude, depois de aprender a usar o nervosismo como combustível, agora vem a parte que todo mundo quer saber, mas ninguém ensina direito. Como pedir em namorar sem parecer um desesperado? A maioria dos caras age de dois jeitos. Ou não age nunca, deixa o tempo passar, a relação esfria e um dia ela simplesmente some. Ou age do jeito errado. Chega com um textão, uma declaração dramática, um pedido formal que parece uma cena de novela das 9 do que uma conversa real entre duas pessoas que se gostam. E os dois jeitos estão errados. Vamos começar pelo básico. Pedido não é surpresa. Se você vai pedir ela em namorar e ela nunca imaginou, nunca sentiu, nunca percebeu, você já errou feio. Porque relacionamento não começa no pedido, começa muito antes, nos olhares, nas conversas, nos toques, nas noites viradas conversando, nos silêncios confortáveis, nos encontros que acontecem naturalmente. O pedido é só a cereja do bolo, é a formalização de algo que já existe. Agora vem a parte que ninguém conta. Menos é mais. Não precisa de jantar à luz de velas, não precisa de texto decorado, não precisa de anel, não precisa de discurso ensaiado. Tudo isso é performance, e performance cansa, performance assusta, performance parece artificial. O que funciona de verdade é simples, é natural, é quase um comentário no meio de uma conversa. Cena: você está no sofá vendo um filme qualquer, não o filme romântico que você escolheu de propósito. Um filme normal. No meio de uma cena,